Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você quiser conhecer a nossa vida, o nosso ministério, aquilo que Deus está fazendo através do nosso trabalho, conheça o nosso site, casanarrocha.com. É um site que visa edificar, abençoar a sua vida. Ali nós temos artigos, vídeos, áudios, cursos online que vão ser bênção, vão te fazer crescer e florescer no Senhor. Hoje nós estamos em mais um vídeo da nossa série sobre as virtudes cristãs, qualidades que eu e você podemos desenvolver com a ajuda do Espírito Santo, debaixo da graça de Deus e do poder do Senhor. E o nosso tema de hoje é iniciativa. Será que você é uma pessoa com iniciativa? Será que você é uma pessoa proativa, uma pessoa que tem ideia, mas realiza e concretiza essas ideias, sonhos, planos, projetos? Iniciativa é uma qualidade, é uma virtude que nós precisamos ter como cristãos. E nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, homens que tiveram uma iniciativa extraordinária. E por causa disso, uma outra pessoa foi abençoada, curada pelo poder de Jesus de Nazaré. Preste atenção no que diz Marcos capítulo 2, a partir do primeiro versículo. A Bíblia diz, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, 4 amigos. E não podendo aproximar-se dele, ou seja, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, presta atenção, tomaram uma iniciativa, ajudaram alguém que estava enfermo, descendo pelo telhado, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. E aí no versículo 11, Jesus continua, a operar aquele milagre, dizendo: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Então nós vemos aqui 4 amigos, provavelmente, desse paralítico que desceu pelo telhado na direção de Jesus. Ali foi perdoado os seus pecados e ele foi curado pela ajuda dos seus amigos. Homens que tiveram iniciativa. Olha o poder da iniciativa. A sua iniciativa pode transformar tanto a sua vida como a vida de muitas pessoas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Iniciativa. Não saia de casa sem iniciativa. Todos os dias tenha iniciativa. Preste atenção no que diz Conrad Hilton, o pai daquela grande rede de hotéis. Ele diz o seguinte: o sucesso parece estar ligado à ação. Pessoas bem-sucedidas mantêm-se ativas. Elas cometem erros, mas não desistem. Será que você é uma pessoa que não desiste? Será que você é uma pessoa que persevera? Será que você é uma pessoa proativa, que tem iniciativa? John Maxwell, outro grande líder cristão, ele diz: dentre todas as coisas que uma pessoa deve ter, um líder deve ter, alguém deve ter, ou que deve temer, diz ele, a complacência, ou seja, não fazer nada, é a que deveria encabeçar a lista. Então não podemos ser complacentes, não podemos ter conformismo. Esta é a causa de uma vida inata, que não faz nada, inativa, sem significado, sem propósito algum. A complacência, o conformismo é a causa de uma vida arruinada, detonada, que não causa impacto nenhum, nem para si, muito menos para os outros. Então, eu e você devemos ter iniciativa. Precisamos buscar oportunidades na nossa vida, estarmos prontos para entrarmos em ação, para a glória de Deus, que Deus seja glorificado através da sua vida. Mas quais são as qualidades que capacitam eu e você, crentes, cristãos, pessoas, a fazerem as coisas acontecerem? Quais são as qualidades? Quais são as virtudes? O que eu tenho que fazer para ser uma pessoa com iniciativa? Em primeiro lugar, querido,
as pessoas que têm iniciativa, elas sabem o que querem. Será que você é uma pessoa que sabe o que quer? Ou seja, o ponto de partida de qualquer empreendimento é o desejo. E aqui tem uma palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, ele diz, é Deus quem coloca em vós, tanto o querer quanto o realizar. É Deus quem promove em você, tanto o desejo quanto a capacitação para concretizar e realizar esses grandes feitos do Senhor através da sua vida. Então, se você deseja ser alguém relevante, impactante, eficiente, deve saber o que quer. Você precisa saber o que você quer para a sua vida. Reconheça as oportunidades que Deus coloca diante de você. Quando elas surgirem, agarre essas oportunidades. Seja proativo. Em segundo lugar, eles se esforçam pela ação. Uma pessoa com iniciativa é alguém que se esforça pela ação. É proativa, como nós falamos. Porque querer é poder. Não esperam pelos outros, que outros o motivem, que outros os ajudem. Não. Eles assumem a sua responsabilidade e se esforçam além do limite confortável. Eles entram em novos territórios, buscando novas oportunidades e fazem a diferença. Olha o que diz o presidente norte-americano Theodore Roosevelt. Ele diz assim: não há nada brilhante ou extraordinário em minha história, a não ser talvez uma única coisa: faço o que acredito que deve ser feito. Quando decido fazer algo, eu faço. E você, tem feito isso, querido? Quando você decide algo no seu coração, você vai e faz, você faz a diferença, você realiza planos, alvos que você estabelece, metas na sua vida, você concretiza as coisas ou fica só na sua mente, só permeando o seu coração, só no mundo das ideias? Não, nós temos que colocar em ação. Eles se esforçam pela ação, é o segundo princípio. E o primeiro, eles sabem o que querem. O terceiro princípio, eles correm mais riscos. Toda pessoa de iniciativa, toda pessoa de ação é alguém que corre, obviamente, mais riscos, né? Porque eles têm essa disposição de correr risco. Elas são proativas, ou seja, elas vão elas invadem o terreno, elas fazem acontecer, elas entram no meio de campo, elas não esperam as coisas acontecerem, elas fazem as coisas acontecerem. Eles reconhecem também que há um preço pela falta de iniciativa, e o preço pela falta de iniciativa é muito mais alto do que a iniciativa, apesar dos riscos, ok? John Kennedy, um outro grande presidente norte-americano, ele diz o seguinte: há riscos e custos para um programa de ação, mas são muito menores do que os riscos de longo alcance e os custos da confortável inércia. Tem muita gente que vive assim, uma confortável inércia, não faz nada, não impacta ninguém, não muda a sua história, não restaura as coisas que precisam ser restauradas, não se reconcilia, não se conserta, não se desenvolve como pessoa. Querido, saia da inércia, vá para a ação, tenha iniciativa, Deus é contigo, o Senhor vai te abençoar. Aquilo que Deus colocou no seu coração, 2021 é o ano da maturidade espiritual, é o que dizem os profetas para os cristãos. Então vamos caminhar nessa maturidade, vamos colocar as coisas em ação, vamos tirar os planos, os projetos, os sonhos do papel e realizarmos na nossa vida para a glória de Deus. E o quarto princípio de alguém que tem iniciativa é que eles cometem mais erros. É claro que por fazerem mais coisas, obviamente, às vezes vão se equivocar, errar. Isso faz parte, tá bom? A boa notícia para os que têm iniciativa é que eles fazem as coisas acontecerem. A má notícia é que às vezes cometem alguns erros, né? A história prova isso, a história dos seres humanos provam isso. Muitas pessoas que conquistaram, que impactaram a história, erraram, fracassaram, às vezes falharam em algumas coisas, mas prosseguiram, continuaram com a ação, a iniciativa, a perseverança e venceram. Líderes com iniciativa experimentam, obviamente, mais fracassos. Eles não se permitem também
apesar dos fracassos, de se desanimar. Meu irmão, não desanime. Como aqueles 4 rapazes que foram levar aquele coxo diante de Jesus, aquele paralítico, não se desanimaram vendo aquela multidão, talvez a impossibilidade de levar aquele coxo na direção de Jesus. Eles criaram uma situação alternativa, subiram no telhado, abriram um buraco, desceram com cordas aquele paralítico, e aquele homem teve a sua história modificada pela iniciativa desses 4 rapazes, esses 4 homens. Então, apenas aqueles que ousam fracassar grandiosamente podem alcançar coisas grandiosas. Vou repetir, apenas aqueles que ousam fracassar grandiosamente podem alcançar coisas grandiosas. Ter iniciativa, tenha iniciativa. Esteja disposto a correr riscos. Será que você é uma pessoa com iniciativa? Será que está sempre alerta para novas oportunidades? Será que você é alguém que agarra as novas oportunidades que Deus coloca diante de você? Será que você espera que as coisas boas aconteçam para você? Ou você faz as coisas acontecerem? Qual foi a última vez que você tomou uma iniciativa de fazer algo significativo na sua vida ou na vida de alguém? Quando é que você fez a diferença na vida de outra pessoa? Com uma iniciativa, com uma ação positiva, de bondade, de graça, de misericórdia, de ajuda, de apoio em favor de outras pessoas. Saia da sua zona de conforto, saia da sua inércia, pare de não fazer nada. Saia, vá para a ação, seja uma pessoa proativa, estimule a sua iniciativa fazendo algo de valor, algo de significado e com propósito. Então mude a sua mentalidade, querido. Mude a sua mentalidade. Identifique por que você tem hesitado em agir. Por que você tem medo de agir? Analise, reflita sobre isso. Descubra qual é a fonte da sua hesitação, do seu medo e tente resolvê-lo no Senhor. Lembre-se, você não poderá avançar externamente, exteriormente, sem primeiro vencer interiormente. E você só pode vencer no seu interior, no seu coração, com a ajuda de Deus, conectado com o céu, vivendo uma vida governado com o Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, dentro desse reforço daquilo que nós estamos falando, mude a sua mentalidade, não espere a oportunidade bater a sua porta, avance, prossiga. Você precisa sair atrás dela, você precisa procurar por ela. Analise quais são os seus trunfos, quais são os seus talentos, quais são os seus recursos, o que você pode fazer com aquilo que você já tem nas suas mãos. Tenha uma ideia do seu potencial, das suas capacidades. Pergunte para as pessoas de confiança ao seu redor o que elas enxergam em você de potencial, de dom, de talento, que você pode fazer a diferença na sua vida, na sua história e na vida também de outras pessoas. E procure novas oportunidades. Ore a Deus para que Deus te dê novas oportunidades de avançar, de amadurecer, de fazer a diferença na vida de outras pessoas. A oportunidade está em toda parte. Eu vou repetir, a oportunidade está em toda parte. A oportunidade de evangelizar, a oportunidade de orar por alguém que precisa, a oportunidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas, a oportunidade de exercer generosidade, de fazer o bem ao outro, de ajudar as pessoas. Sempre existem oportunidades. As oportunidades estão aí. A vida é cheia de possibilidades. Então, escolha sabiamente e dê o próximo passo. Isso é uma coisa muito importante. Dê o próximo passo. Para você avançar, você precisa dar um primeiro passo. Dê o próximo passo. Todo mundo tem uma grande ideia debaixo do chuveiro. É um ditado popular que dizia. Entretanto, apenas algumas pessoas saem do chuveiro, se enxugam e concretizam as suas ideias. Tomara que eu esteja falando de você. A melhor oportunidade que encontrar, vá, agarre elas e vá o mais longe que você possa conseguir. Lembre-se, tomar medidas corajosas hoje para que você alcance um potencial amanhã. Lembre-se desses 4 homens que nós lemos em Marcos capítulo 2, de 1 até, nós fomos até o versículo 12. 4 homens que fizeram a diferença na vida de um paralítico. Marcos 2, de 1 a 11, conta essa linda história de como Jesus ficou impressionado com a vida de 4 amigos, provavelmente, desse paralítico, que vendo uma situação de impossibilidade de levar aquele paralítico na direção de Jesus,
subiram no teto, abriram um buraco bem onde Jesus estava, desceram aquele coxo, aquele paralítico com cordas na frente de Jesus. Jesus perdoou os pecados desse homem e deu uma voz de comando: toma o teu leito, levanta-te, anda e vai para a tua casa. E logo em seguida ele foi curado, restaurado, porque esses 4 homens, 4 amigos, tomaram uma iniciativa, fizeram a diferença na vida desse paralítico. Uma linda história que nos ensina o valor dessa grande virtude cristã, a iniciativa, você ser proativo, fazer a diferença na sua vida e fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe com essa palavra abençoada, que a graça de Deus venha sobre você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Nós estamos numa série chamada Virtudes Cristãs. E se você quiser conhecer o nosso ministério, semear na nossa vida, ofertar, o que Deus colocar no seu coração, querido, conhecer o nosso trabalho também, ali está o nosso site, casanarrocha.com, nós vamos deixar aqui na descrição. Entre no nosso site, nós temos artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça para abençoar você. Todas as nossas plataformas de mídias digitais, muito material para sua edificação, para o seu crescimento, está disponível através do nosso site, casanarrocha.com. Ali também tem as programações da nossa igreja, Igreja Casa na Rocha, o horário do nosso culto, o endereço, nesse domingo às 10 horas. Eu te convido a fazer parte do nosso ministério, a conhecer aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, na simplicidade do Evangelho. Deus está fazendo grandes coisas, uma palavra abençoada para o seu coração, nesse domingo às 10 horas da manhã. Então venha nos conhecer, entre no site, tem todas as informações ali, casanarrocha.com. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero terminar orando por você. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pastor Giovanni vai estar orando por você. Pai, nós te agradecemos por cada vida que está me ouvindo agora. Pai, derrama a tua glória, a tua graça sobre cada um deles. Manifesta o teu poder, Pai, que possamos ser pessoas com iniciativa, proativas, movidos pelo Espírito Santo de Deus, governados pelo teu doce Espírito, direcionados pelo Senhor. Pai, que possamos sair da zona do nosso conforto, que possamos avançar, Pai, ó Deus, concretizar sonhos, planos e projetos no Senhor, porque é Deus quem efetua em vós, tanto o querer, ou seja, o desejo, quanto o realizar, que é a capacitação pelo teu Espírito. Nos ajude, assim como esses 4 homens fizeram a diferença nesse coxo, nesse paralítico. Ajuda-nos, ó Deus, a termos iniciativa, evangelizarmos as pessoas, sermos agentes de milagres, sermos uma bênção na vida de outras pessoas, impactarmos vidas para a glória de Deus. Manifesta o teu poder, a tua glória através dos teus filhos. Cura os enfermos, sara os feridos, restaura os teus filhos, Pai, movimenta, mobiliza, abençoa cada dizimista, ofertante, cada pessoa que se mobilizou, se moveu pelo Senhor de estar semeando na nossa causa, na causa do Evangelho, no povo de Deus, na casa do Senhor. Ó Deus, abençoa cada um deles, é o Senhor quem mobiliza, é o Senhor quem nos prospera. Abra as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre os teus filhos. Manifesta o teu poder, a tua glória, traz a resposta, a unção, a graça e o poder, Pai. Nós te pedimos isso pelo poder da tua palavra. Ajuda-nos a sermos uma pessoa com iniciativa, proativa, que faça a diferença na nossa história e na vida de outras pessoas, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixe seus comentários, pedidos de oração e compartilhe esse vídeo com outras pessoas através da sua mídia social, através das suas redes sociais. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Bom dia, um abraço, beijo do pastor Giovanni. Amém.